O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Lado B Notícias. Bom momento, ouvintes da Central 3. Eu sou o Daniel Soares, economista e painelista do Lado B do Rio, e esse é o novo Lado B Notícias chegando no seu feed. Hoje falaremos do empreendedorismo para refugiados, as dificuldades das pessoas obrigadas a saírem de seus lugares de origem e que tentam melhor sorte no Brasil, e como empreender pode ser uma alternativa na hora de refazer a vida fora do seu país. Segundo a Agência da ONU para Refugiados, a Acnur, em 2024, mais de 120 milhões de pessoas estavam forçadas a viver fora de seus países de origem. Os motivos são vários: perseguições, conflitos, violência, violações de direitos humanos ou graves eventos que perturbam a ordem pública. Esse valor é quase o dobro do registrado 10 anos antes, em 2014. Desses 122 milhões, mais de 43 milhões são refugiados que necessitam de proteção internacional. É importante pontuar essa diferença essencial entre o refugiado, que é aquele cuja condição não permite o retorno ao seu país de origem, sob o risco de sua própria vida, o que não acontece com outros tipos de imigrantes. E o Brasil está na rota para refugiados de todas as partes do mundo. Ao todo, no país, 143 mil pessoas são reconhecidas pelo governo como refugiadas. São imigrantes do Oriente Médio, de regiões da África e de países latino-americanos que buscam melhores condições de vida e trabalho. E não é só pelo clima tropical e a fama de povo alegre e acolhedor que o nosso país é visto como abrigo. A legislação vigente é considerada bastante atraente para quem chega. A Lei 9.474, de 1997, permite, entre outras coisas, que o refugiado não seja expulso nem extraditado e que tenha direito à carteira de trabalho. Mas será que a lei favorável funciona na prática do acolhimento aos estrangeiros que vêm fugidos de seus países? Sofia Zanforlin garante que a realidade é diferente. Ela é professora do curso de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e pesquisadora da área. Em termos de política pública, a gente tem uma lei muito avançada que não foi colocada em prática ainda e que deixa uma lacuna em termos de legislação, inclusive trabalhista. Então, assim, em termos de acolhimento, o que o Brasil faz para acolher um migrante ou um refugiado? Nada, ele simplesmente dá a documentação, a depender dos acordos, né? Então, os sírios tinham visto humanitário, os haitianos têm um visto específico. O pessoal que está entrando na Venezuela por Roraima, por exemplo, passa pela Operação Acolhida, que passa por uma documentação. Ali também é claro o interesse de documentar essas pessoas e, consequentemente, cai também os pedidos de refúgio, porque como eles têm acesso rápido à documentação, precisam de urgência para conseguir trabalho, essa documentação ela é aceleradora desse processo dos migrantes entrarem no mercado de trabalho. Constance Salauê viu na prática a burocracia em sua chegada ao Brasil, há 8 anos. A camaronesa de 43 anos é formada em psicossociologia e trabalhou com turismo por mais de 10 anos antes de desembarcar no país. Sua trajetória anterior incluiu passagens pela Nigéria e Togo. O Brasil não era a primeira opção, mas seu marido já estava por aqui. E mesmo com formação e experiência, logo de cara percebeu que não seria fácil, entre outras coisas, se colocar no mercado de trabalho. Minha chegada aqui tinha muitos desafios, porque muitas pessoas pensam que é fácil de obter o visto do Brasil. Não é. Ficou uma batalha de quase 1 ano para que eu consegui o visto. Quando eu cheguei aqui, eu estava pensando que com minha formação, com minha experiência profissional, deveria ser um pouco mais fácil para achar um emprego, porque todo mundo sabe que o Brasil é um país bem turístico, sabe? Então, quando eu cheguei, o primeiro lugar onde eu procurei emprego era nas companhias aéreas, onde eu trabalhei por muitos anos, e na agência de viagem, tudo isso. Mas não consegui emprego, porque primeiro, barreira da língua. Em Camarões nós falamos francês e inglês, na Nigéria estava falando inglês, e para mim, eu estava pensando que isso é bem suficiente para achar um emprego nesse setor. Mas a realidade era outra.
Vanessa Tarantini é assessora de soluções duradouras na Acnur no Brasil. Ela lida diariamente, há anos, no trato com refugiados que chegam tentando uma nova vida no país. A profissional reconhece que a barreira do idioma é uma das dificuldades, mas elenca outros obstáculos que esses estrangeiros enfrentam para conseguir um emprego formal, mesmo com formação superior e experiência prévia. O idioma, com certeza, é uma dificuldade, né? A maior parte das pessoas refugiados que estão no Brasil não tem o português como língua materna. Hoje a gente tem uma população muito grande de pessoas venezuelanas, haitianas, afegãs, e então, para algumas populações como venezuelanos, né, que falam espanhol, essa dificuldade é um pouco não tão grande assim quando comparado, por exemplo, com pessoas afegãs, né, que têm muita dificuldade justamente com o idioma português. Além do português, essas pessoas também têm dificuldades para comprovar os seus estudos, as suas experiências. Então, muitas vezes elas precisam revalidar os seus cursos, inclusive de ensino médio, de ensino superior. A revalidação de diplomas, né, do ensino superior é um processo extremamente caro e demorado, então não é muito acessível, né, para grande parte da população. Fora isso, as empresas têm desconhecimento, muitas vezes têm preconceito, elas podem ter medo, né, de contratar uma pessoa refugiada, estrangeira, por não conhecer a documentação dessas pessoas, não estar segura que essas pessoas podem trabalhar legalmente no Brasil. E geralmente essas pessoas se inserem nos cargos mais baixos operacionais das empresas, né? É o que a gente mais vê. Então, pessoas que são qualificadas, com experiências e qualificações prévias, dificilmente conseguem entrar no mercado de trabalho nas mesmas condições que tinha no seu país de origem, né? A gente chama de subemprego. Fora isso, dificuldade de comunicação também, não só pelo tema do idioma, mas também cultural. Então, a gente nota muita dificuldade, às vezes, na comunicação entre empresa e candidato, né? Pessoas que desistem do trabalho por conta de confusões com relação ao que estava sendo comunicado. Então, a comunicação é um problema também grande para essas pessoas acessarem. Constance passou por todas essas etapas, até que chegou em uma ONG que ajudava imigrantes e refugiados. Foi quando a camaronesa viu a situação melhorar. Teve a documentação regularizada e começou a aprender português. Ainda assim, não surgiam oportunidades em sua área de atuação profissional, o turismo, e enxergou na chance de começar a dar aulas de francês uma nova janela. Para ela, encarar o mercado de trabalho é um grande desafio para todos que chegam no Brasil. Isso é um problema que os estrangeiros encontram até agora. O primeiro passo com o meu currículo, que me ajudou a fazer essa instituição, ele falou: Constance, podemos se fazer, enquanto você está aprendendo, enquanto você está se integrando, uma reinserção no mercado do trabalho. E eu perguntei que tipo de reinserção. Ele falou: então, você fala francês, fala inglês. E nós vimos que antes você trabalhou numa escola de ensino fundamental lá em Camarões. Você não gostaria de ensinar francês ou inglês? E eu falei: sim, eu quero. Porque mesmo na companhia e nas agências de viagem onde eu trabalhei, fazia isso. Eu, no meu currículo, era treinadora dos funcionários. Ele falou: então, você tem essa habilidade para ensinar. Mas Constance não parou por aí. Há algumas semanas ela abriu seu próprio restaurante em São Paulo, onde mora. E agora une a paixão pela cozinha e a possibilidade de geração de renda com um objetivo: ensinar um pouco da cultura de sua terra para os brasileiros. Eu gosto de cozinhar. E eu gosto de transmitir também minha cultura. E como professor, eu sou professora e nós ensinamos nossa língua nativa, não, oficial, porque não vou falar de língua nativa, oficial. Geralmente o francês, inglês, espanhol, árabe e tudo isso. Dentro dessa aula, o que é o mais importante é não só aprender a língua para a população brasileira, mas também transmitir nossa cultura. O que eu gosto mais de transmitir é a comida. Estou fazendo isso há mais de 6 anos, dando aula cultural, culinária para meus alunos. E com as coisas, como microempreendedora,
Ok? Estou dando essa aula como eu sou uma microempreendedora. A renda não é muito bom. Então, eu decidi expandir minha renda. É assim que surgiu, e também com a motivação dos meus alunos, é assim que surgiu essa ideia de abrir um restaurante. Agora, sobre a documentação, não tem nada mais difícil que a documentação do negócio aqui. Ainda mais quando você é estrangeiro, porque tem muitas coisas que nós não entendemos. Tem muitas coisas que estão pedindo. E como nós somos estrangeiros, nós precisamos fazer tudo para não ter problema, sabe? Um brasileiro ainda pode, não sei como falar isso, mas para nós é uma obrigação de ter a documentação completa, de fazer as coisas de maneira legal, para não ter problema. Porque o investimento é muito alto para receber depois uma multa ou o fechamento do seu negócio. Então, para nós, abrir negócio aqui é um desafio com muitas dificuldades. E para apoiar quem deseja seguir o caminho de abrir seu próprio negócio, a Acnur lançou, em 2021, a plataforma Refugiados Empreendedores. Criada no contexto da pandemia, o projeto era uma forma de divulgação dos pequenos negócios de refugiados no Brasil, com o apoio de alguns parceiros, como o Sebrae. Vanessa explica. A plataforma hoje ela reúne 170 empreendimentos liderados por pessoas refugiadas. Alguns são microempreendedores, outros já são pequenos negócios, né? Pessoas que, inclusive, contratam pessoas para trabalhar nos seus negócios. A gente tem mais de 15 nacionalidades presentes na plataforma e negócios aí espalhados pelo Brasil todo, né? Em 15 estados. A gente tem vários setores, né, de empreendimentos na plataforma. Então, uma vez na plataforma refugiadosempreendedores.com.br, você pode acessar esses empreendimentos. A gente tem filtros, né, tanto de nacionalidade, quanto cidade, quanto de setor. A maior parte dos negócios listados na plataforma são de gastronomia. Em seguida, a gente tem artesanato, design, arte e moda. Também tem negócios, por exemplo, de pessoas que têm cursos de idiomas. Então, a plataforma, ela serve para divulgar esses negócios, né? Ela costuma ser muito acessada pela população brasileira, pela imprensa, e realmente dá oportunidades para essas pessoas. Esse tipo de suporte aos empreendedores refugiados é tido como fundamental. Além das questões burocráticas, a falta de rede de apoio familiar também é uma barreira para manter os próprios negócios, como destaca Sofia Zanforlin. O que singulariza a luta do migrante é que o migrante está aqui, ele geralmente não tem uma rede de contatos. Tipo, ele não tem a sogra, a mãe, ou o tio, a irmã que pode deixar o filho, ou vai buscar o meu filho na escola, ou deu um problema com o filho, ou eu posso guardar isso aqui, ou me empresta um dinheiro, depois isso não existe, entendeu? Então, assim, eles, o núcleo familiar deles, um amigo, alguém que por acaso pode ajudar, mas também isso é muito pontual. Então, a sobrecarga para migrantes é maior nesse sentido. Cabe também o poder público fazer esse tipo de intervenção, fazendo a lei funcionar, criando linhas de crédito, talvez específicas, porque a falta de acesso ao crédito também é um dificultador, né, em diferença aos brasileiros, por causa das documentações e da falta de documentações, da falta, por exemplo, de um fiador, que aí também entram os laços, né, sociais, os vínculos que nos dão mão às vezes, né? Você recorre a alguém para ser seu fiador, você alugar um apartamento, o migrante vai recorrer a quem, assim, sabe? Quem vai ser a pessoa que vai bancar uma pessoa que você nunca viu, entende? Então, assim, é muito sensível nesse sentido. As pessoas são mais vulnerabilizadas por causa dessa falta de rede de contatos. Apesar de toda a dificuldade, Constance, que também faz parte do Conselho Municipal de Imigrantes de São Paulo, não se vê fora do Brasil e espera que, com seu restaurante, sua experiência e sua militância política, ela possa abrir portas para quem, assim como ela, chega de fora em busca de uma nova vida. Amo o Brasil, amo os brasileiros. Como eu falei no começo, a expectativa que eu tinha era diferente. Fiquei bem acolhida aqui.
Eu não estou pensando em ir em outro país que seja meu país de origem. Se eu volto para meu país de origem, se tudo muda lá, se as coisas que estão lá, essa corrupção e tudo isso muda, talvez eu possa voltar no meu país. Mas eu já estou considerando o Brasil como meu país, como minha segunda terra, sabe? E sobre a expectativa daqui a 5, 10 anos é que o restaurante cresce para que eu consiga também ajudar os outros imigrantes que chegam. Estou ajudando na parte política, mas também eu quero ajudar porque eu sei como é a integração do mercado do trabalho, já que é muito difícil, primeiro, para os brasileiros. Você imagina quantas vezes é ainda mais difícil para os estrangeiros. Então, para mim, minhas expectativas é que seja um grande restaurante, que esse restaurante traz muito mais oportunidade para nossa população migrante. Este foi mais um episódio da nova temporada do Lado B Notícias, que contará ao todo 12 histórias de pessoas que abriram seu próprio negócio na tentativa de mudar suas vidas e transformar o mundo ao seu redor. Gostou da história? Se identificou? Conhece outros refugiados empreendendo? Escreva pra gente nas redes sociais, @Lado B do Rio. Eu sou Daniel Soares e fiz a locução e a supervisão de texto desse episódio aqui no Saúl Studio. As entrevistas com Constance Saloué, Vanessa Tarantini e Sofia Zanforlin foram realizadas pelo Caio Belandi, que também fez o roteiro. Esta é uma produção do Lado B do Rio e da Central 3, que conta com a parceria do Sebrae. A edição e sonorização do programa é de Fernando Cesarotti. Até semana que vem.